Boa tarde, queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Já estou aqui iniciando, aguardando a chegada dos queridos irmãos para mais uma tarde, para mais um encontro. Então, os primeiros começando a chegar agora, sejam muito bem-vindos, mas já estamos no nosso horário. A pontualidade da nossa igreja, né? Dos nossos pastores, como estamos acostumados, graças a Deus por isso. Hoje, sábado, dia 6 de junho, mais uma edição do nosso Pão das Três, esse encontro muito gostoso que temos todos os dias, de segunda a semana inteira, menos quarta e domingo. Sempre damos essa informação para que os irmãos e amigos acompanhem direitinho os nossos trabalhos. Segunda e terça temos as nossas lives aqui no Facebook, o nosso Pão das Três. Quinta, sexta e sábado também. E quarta-feira à noite temos o nosso culto na página do YouTube, Igreja Batista em Vila das Belezas. E aos domingos, às 10h30 e às 19 horas, temos também os cultos dominicais, culto matinal e culto noturno, também na página do YouTube, Igreja Batista em Vila das Belezas. Tem sido uma alegria e um privilégio muito grande compartilhar a palavra de Deus, dividir esse tempo, né, e as experiências. Aqui há uma troca com a participação de muitos irmãos. A gente observa que, em alguns momentos, alguns irmãos colocam textos bíblicos, né? Eu creio que alguma coisa relacionada com o que o pastor diz, pastor Israel, pastor Júnior, pastor Márcio. Eu observo que, em alguns momentos, alguns irmãos colocam textos bíblicos, né? Acho que na medida em que a gente fala alguma coisa e alguns irmãos se lembram de passagens bíblicas, colocam aí, que acabam ajudando como argumento, como base bíblica para aquilo que nós estamos pensando juntos. Então é uma alegria muito grande. Eu quero orar nesse instante, agradecendo a Deus o dia de hoje e também entregando ao Senhor esse momento que nós estaremos aqui cantando, orando e também refletindo na palavra de Deus. Vamos orar juntos? Deus bendito, nosso amado Pai, agradecemos a bênção de mais um dia que Tu acrescentas à nossa vida. Agradecemos mais um encontro, mais uma edição do Pão das Três, essa oportunidade tão boa de compartilharmos a palavra do Senhor e de desfrutarmos da comunhão. É gostoso, Senhor, ver os nomes, a presença dos irmãos, a participação de cada um e de todos os irmãos da nossa igreja, de outras igrejas, amigos, familiares. Nós te louvamos, Pai, por todos aqueles que podem e te louvamos também, suplicamos por aqueles que desejam, mas não podem por alguma razão. Pedimos que esse seja um momento de muita alegria no nosso coração e também seja uma oportunidade de adquirir, ou de ampliar, ou de lembrar conhecimentos que já temos da Tua Palavra, vivificando-os para que os nossos propósitos espirituais sejam reforçados, para que os nossos propósitos ideais morais sejam fortalecidos também, nossas vidas sejam edificadas na Tua Palavra, Senhor. Toma a nossa mente em Tuas mãos, o nosso coração também, para que tanto o nosso sentimento como o nosso raciocínio estejam debaixo da Tua poderosa mão e da Tua direção, Senhor. Obrigado por esse momento. Dispensa agora sobre cada um dos Teus filhos as bênçãos celestiais, aquela bênção que o Senhor tem planejado para cada um. Responde, ó Deus, às indagações de cada coração que está conosco nesta tarde. Pedimos que o Teu nome seja glorificado nisso, Senhor, e que a nossa comunhão e também a nossa santificação cresça, se intensifique em resposta ao poder da Tua palavra lida e comentada aqui, Senhor.
nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos pensando em um tema para a nossa conversa aqui. É um tema que nós estamos vivendo, querendo ou não, nós estamos vivendo esse tema. Quero pensar na perspectiva bíblica da morte. Por quê? Estamos vivendo um período em que muitos familiares nossos estão se despedindo de nós. Estão se despedindo sem poder se despedir. São despedidas inevitáveis e impossíveis, do modo como nós estamos acostumados a fazer. E o que tem acontecido, isso tem gerado algumas coisas. Tem gerado muito medo em algumas pessoas, tem gerado muita tristeza, muito sofrimento. Algumas pessoas, em suas falas, naquilo que digitam, nas mensagens que publicam, evidenciam muita dor, muito sofrimento, e algumas vezes com palavras tão fortes, muito fortes. E eu fico imaginando que as pessoas podem ter razão em sua dor e no modo como expressam, e pode ser que as pessoas não estejam compreendendo muito bem, compreendem, mas talvez não estejam lembrando muito bem o conhecimento que já tem sobre a morte, o significado dela para a nossa vida. Então eu quero pensar nesse tema. Pensando nesse tema, eu lembrei de um cântico muito antigo, que diz: no mundo a gente chora de tristeza, no mundo a gente ri para não chorar. O mundo não conhece o que é o amor, o mundo não conhece o que é paz. Será que vocês se lembram, vocês aí da geração um pouco mais antiga, que já estão aí há décadas na vida cristã? Então, nós vamos lembrar, cantar esse cântico. É um cântico que fala da vida eterna, fala do porvir, a morada que teremos, e é um cântico alegre. De algum modo, a morte deve ter uma nota, uma melodia alegre para nós que somos crentes em Cristo Jesus. Vamos tentar lembrar? Eu não copio esses hinos porque eu ainda confio na minha memória. Uma hora dessa eu vou ficar aqui com dificuldade, mas cantei tanto na vida, na vida, Na vila, acho que na vila já não peguei, cheguei aqui, já tinha passado essa época, mas devemos ter cantado algumas vezes. No mundo a gente chora de tristeza, no mundo a gente ri pra não chorar. O mundo não conhece o amor, o mundo não conhece o que é paz. Há um lindo país onde existe amor, onde não há guerra e nem dor. Há um lindo país onde existe amor, onde não há guerra e nem dor. Quando a gente crê no Salvador e recebe dele a salvação, a felicidade vem morar.
Vivo na certeza de ter um novo lar e junto de Jesus eu ir morar. Vivo na certeza de ter um novo lar e junto de Jesus irei morar. E aí, você cantou o hino? Lembrou? Bem, então nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos pensar em alguns textos bíblicos e vamos ver a realidade da vida, a realidade da morte, a realidade do sofrimento aqui na terra, na nossa vida, mas também a realidade do céu, da nossa vida no porvir. Eu gostaria de ter como ponto de partida o Salmo de número 90. O Salmo de número 90, e eu estou escolhendo esse texto, embora pensei muito sobre outra passagem do Salmo 116. O Salmo 116 diz que o Senhor tem prazer, né? Deus se alegra com a morte do justo. E como as últimas versões da Bíblia receberam várias modificações, algumas delas já não colocam mais esse versículo, né, nessa forma antiga. Então, lá, a forma antiga diz: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. E nós temos as pessoas especializadas na interpretação da Bíblia, os hermeneutas, e eles têm discutido, têm combatido bastante esta forma de interpretar esse texto, procurando convencer-nos a partir do contexto do Salmo. De fato, o Salmo fala do sofrimento de Davi, o Salmo fala de que Davi estava à beira da morte, sendo perseguido, e ele clama ao Senhor, e o Senhor vem socorrê-lo e tal. E dentro desse clima, né, de perigo, de ameaça, em que ele é salvo, aí surge esse salmo: preciosa é a vista do Senhor. Então, a palavra que é traduzida por preciosa pode ser traduzida também por caro. Então, a vida preciosa, o cara é a vista do Senhor, a morte. Então, tem procurado dar ideia e combatido essa ideia de que nós falamos da alegria de Deus quando uma pessoa morre. Como eu não quero teólogos de plantão entrando aqui dando opiniões depois, né? Então vamos evitar isso, mas eu vivo a vida inteira no Evangelho, eu sei que muitas pessoas vivem a vida inteira no Evangelho, pensando na alegria de Deus em receber os seus filhos, e eu vou continuar pensando. Não é a primeira vez que dentro de um contexto nasce um versículo meio que inesperado, né? Surpreendente. Esse é um daqueles. Mas essa não é a única passagem, não é o caso aqui, não temos tempo para pensar em outras, mostrar outras, mas vamos começar por Moisés, no Salmo 90, 12, quando Moisés ele tem um certo vislumbre, né, de que a morte se aproxima. Então, ele pede para Deus, dizendo assim no Salmo 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias. Eu acredito que Moisés deseja sabedoria de Deus para viver bem, contar os dias, aproveitar os dias da melhor forma possível. E sei também que saber viver bem é uma forma de morrer bem.
supõe-se que as pessoas que vivem bem também morrem bem. E viver mal, atraindo mal, se alimentando mal, fazendo o que é mal. Então, o provável é que morram também, de algum modo, mal. Começamos por aqui, então. Ensina-nos a contar os nossos dias para que vivamos bem. E viveremos bem para que morramos bem também. A nossa vida, especialmente porque em Cristo, deve ser uma vida de muita convicção, de muita alegria, de boas expectativas e morreremos em paz, sabendo para onde vamos. Passamos a vida inteira nos preparando para isso, desejando isso, né? Então, há textos aí que vão mostrar uma certa expectativa, né, de ir para o céu e etc. Então, o interessante de pensar nesse tema, a morte ou a perspectiva bíblica da morte, em primeiro lugar, é saber como pensam e como encaram a morte, de um modo geral, as pessoas incrédulas, as pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que não acreditam na palavra. Então, para essas pessoas, dois pensamentos parecem descrever para elas a morte. Costumo dizer que a morte é o fim de tudo. Para quem não tem Cristo Jesus, a morte é o fim de tudo. Mas é um pensamento errado também. Porque a morte não é o fim nem para quem vai ser salvo e nem é o fim para quem vai para a perdição. Mas quem não tem fé em Cristo Jesus, quem não vive em função da palavra de Deus, costuma pensar que a morte é o fim de tudo. E alguns dizem, e ainda pior, a morte é o começo de nada, a morte não começa nada. Então vejam a visão de uma pessoa incrédula. Para ela, a morte é o fim de todas as coisas e não começa nada. É um fato que acontece e não inicia nada a partir dela. Nós, os cristãos evangélicos, nós não pensamos dessa forma. Para nós, a morte nem é o fim de tudo, e na verdade é o começo de um acontecimento, de uma experiência, é o começo de alguma coisa extraordinária, né? Para nós. Em geral, as pessoas melancólicas, e aí tanto faz ser crente ou não, por isso nós temos pessoas também no meio evangélico que encaram a morte de uma forma muito pessimista, temerosa, né? Para as pessoas em geral, né, melancólicas com essa característica, costumam ver a morte como uma espécie de catástrofe, né? É alguma coisa terrível, é o fim de tudo. Então, é muita dor, é muito sofrimento. Então, mesmo crentes, né, e são crentes, mas em função dessa característica, podem pensar dessa forma. E com isso, nós abrimos aqui a nossa reflexão para pensarmos no pensamento cristão sobre a morte na perspectiva bíblica. Eu começaria lembrando, por exemplo, de um texto muito bom, que é de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 13. É um texto que eu pessoalmente costumo usar bastante em cultos fúnebres. Por quê? É exatamente o contraditório desse pensamento pessimista, melancólico, ou da atitude do descrente, que passa a dizer é o fim de todas as coisas, é o começo de nada, é um vazio, é um vácuo. Então não está acontecendo nada, é o fim de tantos sonhos. Então, em contraste a isto, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, Paulo diz que não quer que nós vivamos como os demais que não têm esperança. Então, a palavra esperança, ela se coloca aqui como um divisor
entre o modo de encarar a morte para aquele para quem a morte é o fim de todas as coisas e o começo de nada, e para o outro, em que a morte é o começo de uma vida extraordinária, né? É o começo da eternidade propriamente dita, tendo aí o início da eternidade e aí, do ponto de vista escatológico, com vários acontecimentos, que não é o caso aqui. Então, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né, acerca dessas coisas, como os demais que não têm esperança. E Paulo diz exatamente assim: para que não vos entristeçais. Então, quando eu penso nessa palavra de Paulo, aí eu me apego muito mais ainda ao texto que eu quis evitar, que é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos. Mas Paulo diz que nós não devemos nos entristecer como os demais que não têm esperança. Então a morte não pode ser encarada do mesmo modo por uma pessoa que conhece Cristo, que tem esperança em Cristo, e por uma pessoa que não conhece Cristo, ou tendo ouvido falar, mas não tem esperança, não se vale da Bíblia, da palavra de Deus, para conduzir a sua vida, norteando o seu modo de pensar acerca de todas as coisas. No dia que você experimentar, eu sei que muitos já experimentaram e tomara vivam assim, estejam vivendo assim, no dia que nós começarmos a interpretar todas as coisas, a querer compreender todas as coisas a partir do grande acontecimento na cruz do Calvário, que trouxe uma mudança profunda, quase que incompreensível, na verdade incompreensível. Ali mudou tudo, mudou todo o curso da história, mudou a nossa situação. Então, no dia em que a gente procurar entender as coisas a partir da cruz de Cristo Jesus, do sacrifício de Cristo, da sua morte substitutiva, a vida que nasce ali para nós, porque ele leva a nossa morte com ele mesmo, nos dando a vida. Então, o nosso pensamento acerca de todas as coisas, incluindo a morte, que é o grande portal que se abre para a eternidade, pode sofrer uma mudança muito grande e muito boa. Então, na medida em que a morte se avizinha da gente, a gente não entra em pânico, não fica com medo, não teme. Nós sabemos que vamos necessariamente passar por ela, mas a passagem dela é uma transposição para uma vida espetacular, né? Que nós vamos enumerar algumas coisas. Eu li algumas coisas colocadas pelo John Piper sobre a morte e achei interessante. Não é nem um escritor que eu leio bastante, mas achei muito interessante o que ele diz sobre a morte. Então, nesse entendimento, o que significa a morte para a gente? Então vamos prestar atenção. Aqui não vamos aqui colocar e encerrar o assunto sobre a morte. Não temos essa profundidade, na verdade, não temos. Talvez ninguém tenha, eu sei que não tenho. Mas vamos enumerar algumas coisas que são fundamentadas na Bíblia, que podem nos ajudar muito na compreensão e na reação. A proposta aqui não é compreender o que é a morte, definir a morte e os acontecimentos, os sentimentos que envolvem o ato de morrer. A nossa preocupação é como vamos enfrentar a morte, ou nós mesmos, mas nesse período eu estou pensando muito mais como nós estamos enfrentando as perdas, como nós estamos enfrentando o luto, como nós estamos enfrentando a morte de pessoas queridas. Então, algumas pessoas falam de muita dor, é uma dor insuportável, pedindo que Deus venha e a socorra, porque a situação é praticamente insuportável. Na minha opinião, a gente deve trabalhar para que, em função da compreensão da perspectiva bíblica sobre a morte, nós não venhamos a cair numa espécie de desespero, de forma nenhuma. Eu tive perdas assim interessantes, né? Já perdi os meus pais, né? Já perdi amigos,
perdi amizade assim muito próxima, muito forte. E é interessante que eu me lembro muito bem, nesses momentos, eu senti a dor, a tristeza, mas havia um misto de alegria. Eu me alegrava, porque a pessoa que eu queria tão bem, e quero ainda, a pessoa querida que estava me deixando, estava indo para o lugar que ela sempre almejou. Encontrar a melhor pessoa, a maior expressão do ser humano que está na pessoa de Cristo Jesus. Então, vamos começar assim, a entender a morte, no primeiro ponto, como sendo, no momento da morte minha, sua, do nosso amigo, crente em Cristo Jesus, na morte os crentes entram naquilo que nós chamamos de perfeição. Na morte, os crentes são aperfeiçoados. Isto é muito, muito interessante. Nós temos, nós temos muitas decepções, nós temos muitas fraquezas, nós nos decepcionamos conosco mesmo. Eu não estou falando de nos decepcionarmos com as outras pessoas. Quantas vezes eu me decepcionei comigo mesmo e ainda me decepciono comigo mesmo, seja porque não entendi uma coisa que deveria ter entendido e parecia tão fácil depois, seja porque não soube me expressar diante de alguém, né, e acabei provocando um tumulto, né, uma revolta, um sofrimento na vida da pessoa, mas também me desaponto comigo mesmo, com o tipo de crente que eu gostaria de ser e não sou, e me desaponto. Então, esse desapontamento, essa tristeza, essas decepções que tenho com a minha própria natureza, com o meu jeito de ser, com o tipo de crente que eu sou, meus queridos irmãos, quando Deus nos chamar, e então nós atendermos, porque não há como não atender, quando Deus decidir levar-nos. E aí, olha, seja qual for o método que ele usar para isso, a gente morre num acidente, a gente morre de um infarto, a gente morre de uma parada cardíaca, a gente morre de um derrame, a gente morre de um câncer, a gente morre de qualquer coisa. Deus sempre vai usar alguma coisa para nos matar e para nos levar, para acabar com a nossa vida aqui. É simples assim. Então o importante não é como nós morremos, né? O importante é, a partir da morte, o que está acontecendo comigo. Então, aquilo tanto que o meu coração deseja hoje, que é ter uma vida perfeita, sem decepções, sem desapontamentos comigo mesmo, querendo ser e crescer em Cristo Jesus, isto vai ter um impulso na hora da minha morte. Então, eu entro naquilo que nós chamamos de aperfeiçoamento. E aí nunca mais terei as decepções que tenho comigo, nunca mais direi coisas vãs, nunca mais pensarei no indevido, no inapropriado, nunca mais direi coisas inadequadas, nunca mais utilizarei a palavra errada, consciente ou inconsciente. Ora, se eu sei que um irmão meu irmão em Cristo Jesus, ou irmão consanguíneo mesmo, se ele é crente em Cristo Jesus, está sofrendo e Deus o chama, olha, esse é um momento de alegria. E eu vejo como um momento de alegria para o Senhor mesmo. Eu não acredito, né, que Deus tivesse alegria, como diz Ezequiel, o profeta Ezequiel, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E parece-me que esta sentença, essa proposição, Deus não tem prazer na morte do ímpio, me parece que ela está baseada numa outra premissa, é que Deus tem prazer na morte do justo, né? Ele não tem prazer na morte do ímpio. Para mim, essa afirmação negativa sobre o ímpio, ela se constitui numa afirmação positiva sobre o crente em Cristo Jesus.
Então, de acordo com Hebreus capítulo 12, versos 22 a 23, a nossa vida é aperfeiçoada justamente nesse momento. Não sei se a gente pode ler esse texto aqui agora. Se eu achar rapidinho, a gente lê. Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23. O autor de Hebreus diz assim: mas chegastes ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Eu não posso sofrer sabendo que o meu irmão em Cristo e a minha irmã em Cristo entrou nessa dimensão de vida. Não, não posso sofrer. Isso me alegra. Eu, por exemplo, lendo esse texto agora, eu me lembro de pessoas que morreram recentemente. E estou feliz, porque a Bíblia diz que eles chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia da igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos. Ora, eu vivo com saudade da igreja. Eu vivo com saudade dos meus irmãos. Vivo com bastante saudade dos nossos encontros. Mas vê a diferença de você me encontrar na igreja, lá na Vila das Belezas, ou em qualquer igreja. Veja a diferença de você me encontrar. E encontrar aqui o Deus vivo, os primogênitos que estão escritos nos céus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha o que nós vamos encontrar. Esses irmãos que morreram, de alguma forma, né, em algum nível de gozo, eles não estão no gozo em toda a sua forma, em toda a sua potencialidade, mas estão desfrutando do gozo com o Senhor. Então, os crentes são aperfeiçoados. Outra coisa, a julgar de Lucas, né, 16, da parábola do rico e Lázaro, os crentes são libertos do sofrimento. Eu sofria e sofro vendo o irmão no sofrimento. Alguns de vocês, minha família, né, nós tivemos a morte da nossa irmã Ivone, e sei que a minha família sofre, os meus primos, Samuel, os filhos, todos são meus primos, e então todo mundo sofrendo. Mas é interessante saber que nesse momento ela está neste gozo descrito em Hebreus capítulo 12. Então eu não posso sofrer, nesse momento eu não posso sofrer por ela, eu me alegro. E gostaria de estar lá também. Não é nenhuma ideia suicida. Mas nós desejamos, nós almejamos, e quando isso ocorrer, não pode ser um momento de dor, não pode ser uma tragédia. Esse momento tem que ser aquele, meu Deus, finalmente, cheguei. Então a dor nos liberta do sofrimento. Também, com a morte, nós ganhamos o descanso. Eu gostaria de ler Apocalipse capítulo 6, versos de 9 a 11. Nós lemos assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um, olha a resposta, e a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos
como eles também foram. Isso mostra algumas coisas, né? Primeiro, o estado intermediário a um certo tipo, né, de consciência, de gozo e de prazer. Há talvez uma ansiedade para que o dia final aconteça. Há um clamor aqui em Apocalipse para que Deus realize logo o julgamento para entrarem no gozo do Senhor. E Deus responde, Deus dá vestes brancas e diz, repousem mais um pouco. Então, ganharemos descanso. Os nossos irmãos que faleceram recentemente ou há muito tempo estão vivendo o verdadeiro descanso em Cristo Jesus. Não posso sofrer por isso. Alegro-me por eles. Alegro-me pela alegria deles. E depois é uma sensação de estar em casa. A morte, ela traz uma sensação de estar em casa, de acordo com Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8. Aqui nós lemos o seguinte: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Eu estava pensando nessa afirmação, lembrando-me de viagens que fazemos. Viajar é muito bom, muito bom. E a gente viaja, a gente encontra pessoas, conhece lugares, mas na medida que o tempo vai passando, aí a gente começa a lembrar de casa, dá vontade de voltar para casa, e aí a gente tem saudade de casa. E depois de uma viagem, se ela for muito longa, então, quando você chega em casa, quando eu chego em casa, aí eu começo a descansar. A sensação de estar em casa. A morte para o crente, e esse adentrar no paraíso, nesse estado de gozo que ainda antecede o gozo em toda a sua intensidade, é uma sensação de estar em casa. Nós, os crentes, cantamos hinos, os mais antigos. Hoje os hinos não tratam muito bem dessas coisas boas e bonitas, mas nós temos alguns hinos antigos que falam da nossa peregrinação aqui neste mundo. Eu lembro que o coro da nossa igreja, lá no sítio, aquele glorioso sítio Biapicu, cantava um hino que dizia peregrino solitário procurando descansar. Um hino muito bonito, cantado pelo coro da igreja. E nós sabemos que somos peregrinos em terra estranha. A morte é o chegar em casa. Quando nós chegamos em casa, nós temos a sensação de estar no que é nosso. Cheguei, estou em casa. Isso é descanso, é bem-estar, é uma série de tantas coisas boas que nos acontecem por ocasião desse momento. E, finalmente, nós estaremos com Cristo Jesus. Dentre todos os motivos de alegria aqui mencionados, nenhum deles pode ser comparado ao fato de que nós estaremos com Cristo Jesus. Quem é o seu melhor amigo? Qual é a pessoa que no momento de dor e de tristeza você gosta de conversar com ela? Eu já tive gente assim. Agora não tenho mais, já está com o Senhor. Mas já tive gente que de repente eu saí de casa e digo, vou bater um papo. Eu preciso tomar um café com meu amigo, meu irmão em Cristo e amigo. Vamos tomar um café juntos. Então havia uma conversa tão boa que dois amigos se entendem, se ajudam, né? Sofrem e se alegram, investem um no outro. É assim. Agora, que amigo seu ou meu pode ser comparado a Cristo Jesus? A julgar pela alegria de chegar perto de um amigo meu no momento em que eu precisava e ter aquele acolhimento, né? Vamos tomar um café,
Em momentos assim, eu nem pagava o meu café. Não, não, pastor, deixa que eu pago. Opa! Eu fico imaginando a alegria, a experiência de ser recebido, acolhido por Cristo Jesus. Um ser capaz de atender bem, de acolher, sem nenhuma acepção, sem nenhuma distinção daquele que ele amava. A Bíblia diz que havia um, né, que amava Jesus e que Jesus o amava, então é o discípulo amado, que chamamos de João. E João estava no seu grupo. Pedro também era querido, estava, mas iria traí-lo. Judas iria negá-lo, como de fato fez, o vendeu. Aquele homem que o vendeu, ele recebeu o mesmo tratamento de João, que o amava e o amou até o fim. Jesus Cristo, capaz de acolher, de abraçar, de ouvir, de escutar e de orientar mesmo os seus inimigos. Somente Jesus é um ser capaz de, no momento em que estava sendo morto, pedir para o Pai perdoar aqueles que o estavam matando. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Quando os nossos irmãos morrem, é meu irmão, é seu irmão, é meu pai, minha mãe, um irmão consanguíneo, um cunhado, uma cunhada, um amigo, um esposo, uma esposa, crente em Cristo Jesus, e ele está indo para a presença de Cristo Jesus. Há uma expressão que nós usamos de inveja santa, né? O mínimo que pode acontecer é a gente invejar. Né? Eu, às vezes, penso e lembro dos meus amigos que já estão lá, eu digo, deixa estar. Né? Eu também vou chegar. E eu não desejo mesmo que a minha morte, a minha ida para a presença de Deus, seja um acontecimento que envolva dor e sofrimento e uma catástrofe na vida dos meus queridos. Eu quero que se alegrem, eu quero que se lembrem. Dizendo o pastor passou a vida inteira dizendo que queria ir, foi, já está lá. Então esse é um momento de alegria. Só não vou escolher hino nem texto para não dar trabalho para ninguém. Né? E de repente acontece a gente morrer numa época dessa que a gente não pode se despedir, não pode fazer velório, não pode fazer nada. E, meus irmãos, a gente tem essa cultura. Mas isso não tem aquele significado, isso não tem importância sem a qual a gente não consiga viver. Se ele passar 2 horas a gente vendo lá no caixão, lamentando, conversando com um e com o outro, e outras pessoas contando piadas, se alegrando, porque velório é isso também. Ou então se ele vai e rapidamente coloca lá, é a mesma coisa. Na verdade, durante o velório, a despedida, ele já não está mais ali, não. Ele entrou no gozo com o Senhor no momento em que a sua vida cessou. Seu coração parou, cérebro, né? Morte. Decretou-se a morte, ele não está mais ali. Claro que nós temos essa cultura. Ah, pastor, mas isso é muito frio. Nada. É a realidade da vida. Sozinho foi que o Salvador sofreu lá no jardim, o amargo fel ali sofreu. Sofreu, penou por mim. Tão só, diz um dos hinos antigos. E nós já não estaremos mais sozinhos, não. Morreu, parou a respiração, cérebro, coração, nada funciona, cessou a vida. Opa, estamos com o Senhor. Não chorem por um motivo de tanta alegria na vida daquele que foi. Eu sei que a gente vai sentir falta, porque eu sinto, em muitos momentos ainda sinto falta. Tem hora que eu queria conversar de novo com os meus amigos e não posso mais. Mas então eu me alegro por saber que estão bem, que não estão mais sofrendo, não estão mais apelando para remédio, para passar dor, passar aquela agonia. Isso ficou para trás. Estamos em Cristo Jesus. Bola para frente. Né? Bola para frente. Louvado seja Deus por nossa vida e louvado seja Deus por nossa morte. Vamos bem dizer a Deus enquanto vivemos e vamos bem dizer a Deus na nossa morte. Com
a recepção da morte, do convite de Deus, com alegria. Sabemos, Senhor, finalmente vamos, né? A gente está na fila, às vezes, esperando por um sorteio, sai o seu nome e você vibra e todo mundo aplaude. Não há sorteio nesse mundo, não há convite para receber melhor prêmio do que quando se fizer chamada, como nos diz o hino, lá estarei. Amém? Eu me preparei para cantar um hino que fala dessa alegria. Esse hino, eu acho que você não sabe, é um hino avulso, mas eu quero cantar. E se você já ouviu a mensagem aí, a reflexão, e está com muitos afazeres, pode ir embora, não tem problema. Os que puderem acompanhar, porque nós vamos orar ainda pelos pedidos, mas eu quero cantar um hino que diz lindo, lindo país. Esse hino foi gravado pelo meu cantor preferido, Feliciano Amaral, há muitos anos atrás. E é bom lembrar, ele já está na glória, né? Há um país além de um grande rio, cheio de flores de prazer e luz. É destinado às almas resgatadas. Ali não há mais pranto, nem mais dor. Lá onde a morte não mais entrará, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei destas nações tão lindas, os salvos todos com prazer receberá. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins, a embalar as palmas prateadas dos vales perfumados por jasmim. E quando o sol se põe no horizonte, eu busco ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e a todos nós o nosso Jesus voltar. Tudo depende do modo como enfrentamos a vida aqui e como esperamos a nossa vida lá. Os nossos pedidos de oração, as pessoas pelas quais oramos, temos motivo de gratidão. Hoje a Vanessa Andrade, ela está melhor, a Beth agradeceu, né, as bênçãos recebidas. O Equias também andou mal algum tempo atrás, aí todos estão bem, disse a nossa irmã Beth Andrade. Então, Vanessa, graças a Deus, está bem. Temos pedidos. A nossa irmã Maria das Neves pediu oração pela Michele, sua nora. O Lucas, que nós já estamos orando por ele, né?
Ele está melhor, mas ainda com dor, então continuamos orando. E os nomes das pessoas que ainda continuamos orando por elas. O Luciano Dalboni, estamos orando por ele. Nossa irmã Antônia, a família de quem do Juraci? Juraci Araújo, eu não conheço, foi um pedido que veio. Não, Juraci Araújo. Juraci Araújo é conhecida, é pernambucana, é de família lá do sítio, né? Então é conhecida da nossa família. Família Melo, família Rodrigues, família Vilarim, família Cordeiro. Então, Juraci Araújo, orar por sua família. Juraci, grande abraço, vamos orar por sua família. Irmã Antônia, já falei. Continuamos orando pela família enlutada, né? Então nós oramos pela família enlutada. A minha família é enlutada, né? Porque lá em Pernambuco a nossa irmã Ivone faleceu e então eu vejo a minha família ainda sofrendo bastante. Não tenho contato mais de perto, né, com os meus primos, com o pastor Samuel, meu amigo de infância, amicíssimo da minha infância, e nos separamos cedo, ainda na minha adolescência eu saí, mas essa lembrança da nossa amizade, das nossas peripécias na infância, eu continuo ainda dando muita risada quando me lembro do Samuel, hoje pastor Samuel, pastor lá do sítio, pastor Samuel e família, seus filhos, todos os meus primos, os meus sentimentos também. Então, continuamos orando. Orar pela Vone, pela Miriam e pela irmã Zilda, família enlutada também aqui na nossa igreja, em função da morte do irmão Ezequias. Então, meus queridos irmãos, continuamos orando, né? E orar por nosso Brasil, nossa pátria, nosso governo, né? Pedindo que Deus tenha misericórdia e abençoe. Vamos orar juntos? Querido Deus e Pai, bendito seja o teu nome, ó Deus, glorificado seja o teu santo nome. Na nossa vida, durante toda a nossa existência, mas glorificado seja o teu nome também na morte dos teus filhos, Senhor. Que nós vivamos de tal modo que em nosso viver o Senhor seja glorificado. E que em função disso a nossa morte também seja uma glorificação, seja um momento de alegria e de lembranças na vida de todos os nossos irmãos, de como foi a nossa vida, e em função disso glorifiquem ao Senhor. Oramos, Pai querido, por esses nomes, pedindo que o Senhor os abençoe, aqueles que têm dor, outros problemas não são mencionados, mas aqueles que estão sentindo dor física, aqueles que estão sentindo dor sentimental, dor afetiva, em função das suas perdas, em função do seu luto. Ó Deus bendito, nós recebemos o Espírito Santo pela promessa de Cristo Jesus de que ele seria, como tem sido, o nosso Consolador. E o seu consolo se baseia exatamente na compreensão da tua palavra. É o Espírito Santo que nos faz ver o que é a morte do ponto de vista da Bíblia e do Senhor, e isso nos consola. Nós te louvamos, ó Deus, pelo consolo recebido e oramos pedindo também que o Senhor abençoe as nossas igrejas, quantas famílias em nossas igrejas vivendo aí na iminência de perder um ente querido em função do coronavírus e outras doenças, porque há muitos outros doentes por outros motivos também. Pai querido, abençoa as nossas igrejas, esse período que estamos trabalhando dessa forma. Obrigado por aquelas igrejas que em outros lugares, outros municípios ou estados já estão se reunindo, seguindo o plano. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem abençoado e sei que o Senhor tem cuidado do seu povo nesse período. Abençoe o nosso país, abençoe o nosso governo, abençoe o nosso presidente, abençoe os poderes, as instituições democráticas para que se entendam e sejam justos todos eles, todos os nossos políticos e representantes, nomeados, ministros, juízes, deputados, senadores. Ó Deus, oramos por todos para que sejam justos e trabalhem para o bem da nossa pátria. Abençoa os nossos governadores em seu poder estadual,
os nossos prefeitos em seu poder municipal e toda a sua equipe. Abençoa, Pai, a nossa pátria, tão dividida nesse período, tão politicamente errada. Pedimos primeiro a tua repreensão, Pai, com o poder da tua palavra, repreende esse mal. E abençoa o nosso povo, aliviando o sofrimento do povo, especialmente do pobre, que é o que mais sofre com esse aperto e com essa desordem. Abençoe a nossa pátria, o nosso Brasil querido, nossa pátria amada. E abençoa-nos, ó Deus, para que com nossas orações, nosso testemunho, nossa postura, nós contribuamos por um país melhor. Toma-nos em tuas mãos, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, encerrando mais uma edição do Pão das Três, lembrando, amanhã não temos o Pão das Três. Amanhã às 10h30 da manhã temos o nosso culto na página do YouTube e também à noite às 19 horas. Na segunda-feira, nós voltamos com o pastor Márcio, aí no Pão das Três, e na terça-feira com o pastor Júnior, e aí iniciamos mais uma semana. Deus abençoe a todos, tenham uma boa tarde, fiquem com Deus, um grande abraço virtual, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos.